Salve família, sejam bem-vindos. Estamos hoje iniciando mais um podcast. Hoje nosso podcast do número 10. Bom, para quem não conhece, então eu sou o Bill, host do PHM, e hoje eu estou conhecendo aqui e trazendo o nosso amigo Christian. Christian, Isso seja aí. bem-vindo ao nosso podcast. Prazer todo meu. Legal. Para Como quem não conhece, o Chris é o mestre das isso aí. planilhas de Excel. Tudo que é envolvido com planilha de Excel, né? Sempre estou a par, né? E todo mundo me conhece já por Cris do Excel, né? Onde Legal. eu for, uma parte mais bacana assim, você é o Christian Guede? Não, mas acho que eu te conheço por outro nome, Cris do Excel. Bacana. Daí o pessoal reconhece, né? Legal. E é uma experiência diferente, né? Sim, Então aham. é bem bacana essa parte aí. Deixa eu te fazer uma pergunta já bombástica, já de cara, né, Cris? Cara, nos dias atuais ainda realmente Excel cola? A galera realmente procura? Como é que é isso? Fala para mim, como é que funciona? Claro, então. Não tem idade, né? A galera vem querer procurar o Excel, né? Então, desde 14, 13 anos até 70 anos. Pô, ano passado eu ensinei uma senhora de 70 anos a mexer no Excel. Então, tem Sério? um conceito diferente. Por Caraca. exemplo, se você coloca em prática, você quer aquela experiência diferente, trazer aquela experiência jovem, entendendo o conteúdo, entendendo um pouquinho de computador, qualquer pessoa acaba aprendendo. E realmente, a pessoa acaba indo para o mercado de trabalho e ela não tem esse engajamento do Excel. E aí eu Legal. acabo trazendo todo esse feeling, né? Então não tem idade. Então é Hum, aquele negócio, se tu aprendeu a andar de bike, você sempre vai continuar andando de bike, né? bacana. Deixa eu te contar uma. Agora eu vou revelar a minha idade aqui, né? Como dinossauro. Cara, olha só essa. Eu, quando eu, na verdade, comecei a entender e estudar processamento de dados, Excel praticamente nem existia. Era ainda tempo do Lotus 1, 2, 3. Eu não sei, a galera que é mais velho vai conseguir se identificar com o que eu estou falando, tá? Eu nem sei se na verdade o Cris sabe o que, que é isso, entendeu? Não faço ideia. Mas na verdade assim, não há nada diferente, tá? Aham. O conceito, na verdade, de planilha sempre foi, né? Aquela área quadriculada, Uhum. coluna versus linhas. Normalmente foi isso, sempre, sempre, entendeu? Bacana. E é naquele tempo, se eu não estou enganado, talvez o pessoal vai poder me corrigir depois nos comentários, mas se eu não estou enganado, acho que Lotus 123 era da família ou da empresa, da corporação da IBM. Uhum. Mas, enfim, eu até digo, gente, que eu vou conseguir interagir um pouquinho com o Cris aqui, porque eu acho que a galera sabe, né? Trabalho com tecnologia, né? Então, essa parte de TI é uma coisa assim que, pô, acho muito bacana. E Uhum. Excel é uma coisa que é muito legal. É isso aí. Eu vou te contar, isso há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com informática, a minha experiência, na verdade, foi Uhum. trabalhar dando aula de informática básica, né? Bacana. Windows, Excel, Word, e o Uhum. Excel estava lá, presente no dia a dia, Caramba. dando aula, tá? Uhum. E era um negócio muito bacana, assim. Pô, interessantíssimo, porque naquela época já você já aprendia o Excel, já tinha todo o conteúdo ali, né? Sim, Então imagina, hoje, para a galera que não me conhece, né? Eu tenho 24 anos, então passei um bom tempo estudando Excel. Não legal. foi da noite para o dia. É. Como surgiu a necessidade? Pois é, isso que E eu quero aí? perguntar para ti, né? Cara, como é que isso foi cair de paraquedas Então, para deixa eu ti? te contar. A necessidade surgiu quando eu trabalhava numa empresa chamada Belmec, Ok. né? Essa empresa me gerou um fruto, né, de querer estudar. E aí, Sim, quando eu abri a primeira planilha, eu pensei, pô, isso daqui deve ser uma coisa diferente, eu quero aprender. E legal. aí eu digo, o primeiro curso que eu comprei foi no Facebook por R$ 49,90. E eu tenho Caracas. meu caderno lá cheio de 120 matérias inteiro, inteiro, assim, com todas as matérias tudo envolvendo o Excel, né, desde o começo, desde como pintar uma célula, limpar, né, entre outras informações, porque eu queria entender a raiz do negócio. Legal. Depois eu pensei, vou seguinte, eu vou pegar, vou fazer um curso mais estruturado. E eu queria um curso presencial, e é difícil, né, é Uhum. difícil. Encontrei justamente lá na Univille, lá em Joinville, eu passei por um bom tempo indo todo dia indo para Joinville. Eu saía do trabalho, ia para Joinville estudar Excel. Com o professor Ivânio, o cara é genial, é um mestre, o Uhum. cara já tem 51 anos. Sério? Imagina o tempo que ele já não dá Abraço, seu aula. Ivânio. É isso aí, abraço, Ivânio. E o mestre era um Jedi, assim, né, É. praticamente. E aí eu falei, não, eu quero aprender com esse cara. E eu Uhum. comecei, mesmo que eu entendia um pouco, eu comecei do básico com ele. E fui até o último módulo dele. E eu falei assim para ele, seguinte, Ivânio, eu quero ser que nem você, só que da minha geração. E eu quero dar aula na minha cidade, porque eu sei que tem muita necessidade.
você vai dar aula em Joinville e eu em Jaraguá do Sul. Ele, Bacana. bora pra cima. Certo. Eu peguei todo aquele conteúdo e lia Uhum. todo dia. Uhum. E assim, eu ia para Joinville, era 6, 7 horas da noite, tava lá já. Saía 10h45, meia-noite eu tava em casa. Mas tu já tinha facilidade de cálculos, números, alguma Sim. coisa assim? Ah, tá, já Então, tinha essa isso, familiaridade. por quê? Porque eu sempre tinha dificuldade, na verdade, no ensino fundamental com Uhum. matemática. Sim, Ou eu tinha que ser bom em matemática ou em português. Aí legal. eu foquei no cálculo, No né? cálculo. É um pouco diferente. É, Mas aí, beleza, eu fui fazer o curso de engenharia de produção. sim. Só que a dificuldade da engenharia em si é quando você coloca a aplicação. Entendi. Saiu da faculdade, pô, o que que eu vou fazer? Né? Sim. E aí eu peguei esse engajamento. E inclusive minha mãe falava, né? A dona Melis, minha mãe querida, que também sempre me apoiou e tudo mais. Legal. Ela falava o seguinte: ah, um dia tu vai ser professor. Deu, não, capaz, mãe, pai, mas professor do quê? De matemática, né? Porque é assim as disciplinas hoje em dia, né? Ou até mesmo educação física, né? Entre outras. Sim. E aí quem imaginava eu ser professor de Excel? E Pô, hoje, bacana. o Cris do Excel, como conhecido, bombou. Não, e galera, olha só, o Cris vai confirmar aqui pra mim, o cara ganha vida dando aula de Excel. Cara, é uma parada assim que eu até digo, pô, e aí? Entendeu? Verdade. Porque não parece, né? Inclusive, acho que depois a gente vai selecionar umas fotos, vai aparecer aqui, dos alunos que você certificou e tal. Isso Enfim, aí. deixa aí aparecer, tá? Daqui a pouco vai vir aqui nosso telão. Mas é curioso porque hoje a galera realmente procura, né? Mas basicamente, como é que você está hoje, assim, lecionando? Você atende a domicílio, é online, ou você publica em uma plataforma? Fala aí como é que é a parada. Então, vou explicar para o pessoal, né, como funciona hoje o curso do Cris do Excel, né? Legal. Seguinte, tem a forma online, tem a forma presencial, e daí tem aquela forma em company, que eu vou até a empresa e dou curso na empresa, para uma galera, né? E aí, por exemplo, tô com dificuldade aqui, eu queria ter uma aula presencial, pô, pega um espaço bacana, junta uma turma e a gente acaba lecionando a aula aqui, né? Legal. Então, se for da forma online, também é interessante porque a minha aula é dinâmica. Minha aula não é aquela aula, putz, eu vou ficar aqui parado por 4 horas sendo curso de Excel. Não. Mas eu digo dinâmica não é pegar o feijãozinho Não, separar, não. né? Não, tô de bobeira contigo, tô tirando onda, né? E realmente a minha dinâmica ela é diferente, por quê? Porque eu trago justamente exercícios divertidos. Não, você falou uma grande verdade. Eu acho que eu não sei, para daquele. Porque tem matérias que já são chatas naturalmente, né? Pensa você aprender ali física, química, ou enfim, outras matérias exatas, simplesmente na teoria, faz isso, aquilo, o dever, enfim, né? Se não tiver uma dinâmica, cara, é um pé no saco, aquilo não tem condição, né? Justamente, é isso que eu comento. A pessoa quando faz faculdade, é um conselho que dou para todas as pessoas, né? Sim. É tipo, tenha experiência. A experiência é tudo. Não basta ter o canudo. Você tendo a experiência, mais o canudo, claro, para você realmente mostrar que você é daquela função. Exatamente, né? Mas justamente você precisa ter uma experiência para que você possa colocar em prática. Por exemplo, o engenheiro civil ele tem um canudo na mão, mas eu tenho certeza que se tu pegar um pedreiro, qualquer pedreiro ele vai construir uma casa do zero, sem precisar de um desenho, alguma coisa. Ele vai construir. Me explica aí qual é a parada disso, por quê, né? Então, no Excel é a mesma ideia. Eu ensino a pessoa do zero. Por que do zero? Desde o caderno. Então, teve pessoas que vêm me procurar, por exemplo, assim, Cris, eu não entendo de Excel, eu não sei abrir uma planilha, eu quero começar. Eu anoto hoje tudo no caderno. Legal. Qual é a tua dificuldade? Ela não sabia nem fazer multiplicação, a pessoa. Caracas. Então, eu tive que ensinar no caderno para depois a gente passar para o Excel, né? Então, tinha todo esse trabalho. Tem alunos que eu vejo a dificuldade em outras ocasiões, que é gestão visual. Por exemplo, o aluno entende que quando o número ele é negativo, tem que ser vermelho, e número positivo tem que ser verde. Caraca, eles associam isso, né? Sim. E a diferença mais bacana, pessoal, é o seguinte, tem alunos que quando vê número, ele fica muito nervoso. Isso é verdade. Esse é um trauma, às vezes pode ser um trauma da infância. Eu falo isso por mim, eu tive um grande problema, sabe, com cálculo, né? A minha professora era uma professora muito renomada, mas ela tinha uma metodologia de passar que era completamente diferente, né? Isso aí. Então, eu acredito que
se eu fosse, por exemplo, ter aulas com você de matemática usando essas suas dinâmicas, eu acho que isso tudo seria uma experiência totalmente 100%. diferente, né? 100%. E Bacana. aquela velha história que a gente conversou antes, né? Que Ah, tipo, o teu professor chegava na sala tocando alguma música, lembra verdade, disso? verdade, verdade. Então, Aí a gente falou uma vez, né? uhum, Eu comentei com o Cris rapidamente que no tempo do colégio nós tínhamos um professor, por exemplo, que os dois eram muito bons, mas um tinha uma dinâmica, como é o Cris, né? Que tem essa pegada, e outro vinha muito sério. Então, por exemplo, tinha um professor de história que adentrava a sala tocando violão nossa. e depois acabava a aula, ele saía de volta tocando violão. Gente, é uma dinâmica totalmente diferente e faz uma imersão completamente diferente para quem está Não, aprendendo, na verdade, completamente, Cris. completamente. E justamente no primeiro dia de aula já começa a pedir, qual é o teu objetivo de Excel, né? Onde É, você quer atingir, né? Então, eu tento entender um pouquinho da pessoa para que sim, eu possa atacar justamente aquela deficiência e modelar de uma maneira correta, né? bacana. E a parte mais incrível que eu acho é a seguinte, no primeiro dia de aula, o aluno já tem um feedback assim, caramba, o que eu aprendi, sei lá, em tanto tempo em uma escola de Excel, você me ensinou em um dia. Bacana, né? E é uma experiência diferente. Agora eu quero já para a próxima aula, quando a gente pode começar? Teve aluno meu que teve o primeiro dia de aula, segundo dia já mandou um Insta para mim falando, professor, li toda a apostila, bora para a Certo. próxima aula? Capaz, Eu é. fiquei tipo, É. uau, eu vou postar isso? É Mas daí você não incrível. tem problema de nivelamento de conteúdo, por exemplo, sei lá, às vezes você pega uma turma, né? Uhum. E que tem gente que tem aprendizado Uhum. maior, menor. E Sim. como é que você às vezes tem esse perrengue para conseguir Uhum. equivaler isso, né? Sim, perfeitamente. A pergunta do Bill é excepcional. O que eu faço? Geralmente acontece isso muito em company ou quando eu pego uma turma muito grande, né? Nossa. E aí o que eu faço? Primeiro dia eu vejo o nivelamento do pessoal, Uhum. cada um com seu notebook, às vezes Então estão você sentados. tenta nivelar antes já essa galera, Isso, para reconhecer, né? isso aí, para conhecer o Então, isso faz pessoal. sentido, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um curso de inglês, por exemplo, a teacher lá sempre procura entender qual Uhum. que é o nível já de conhecimento da gente, né? Isso aí. Para não ficar jogando, às vezes, com alguém que tenha mais conhecimento ou menos, né? Uhum. Porque isso também dá evasão, né? Às vezes a gente chega Isso. lá e, tipo, fica sacudo, literalmente, pelo fato de, pô, mas isso aqui já aprendi, tem que ficar esperando e tal. Uhum. Isso é um perrengue para você, É né? justamente, e o pessoal, assim, e aí comentando ali, né? O que eu faço? Geralmente eu monto duplinhas. Mesmo que Legal. tenha notebook ou computador a mais, eu pego e faço o seguinte: tu tá com uma dificuldade muito grande? Uhum. Pega o teu coleguinha do lado que tá um pouco expert no Excel e junta com ele, tenta trabalhar junto. Porque às vezes eu posso estar atendendo, sei lá, 3 pessoas, 4 pessoas ao mesmo tempo e não consigo te dar 100% de atenção. Sabe o que gera? Já que o professor não me atendeu agora, não vou pedir mais, É, né? E gera esse conforto, sabe? Tipo, quando a legal. pessoa, eu não vou pedir mais. Então, o teu coleguinha tá ali do lado, vocês criam aquela disputa. E Uhum. tem um conceito bacana nisso daí. Eu vi no Instagram, bem interessante, que quando você está treinando na academia sozinho, você gera um pico de energia. Agora, quando você entra num grupo para treinar, o teu pico dobra. Por isso Pá, que é o tal do CrossFit, que legal. todo mundo treina junto, porque que nem fosse no exército, todo mundo está treinando junto, correndo junto, fazendo, sei lá, supino junto. Então, assim é a mesma ideia do Excel que eu entendo. Então, monta a duplinha ou o trio, e aí cada um consegue ajudar um outro, Pô, né? bacana esse Trabalha em equipe, conceito. né? É, bacana o conceito que você passou. Eu também não tinha nem Uhum, imaginava isso, tá? bacana. Mas realmente é um conceito Sim, legal, tá? sim. Faz total sentido isso, Não, né? e você cria um desafio, né? Tipo assim, É. não, eu quero estudar, pô, daí tu chega no outro dia, teu coleguinha fala, e aí, tu fez atividade ontem? Aí tu fica pensando, não fiz. E aí a pessoa fica com consciência pesada Verdade, na mesa, verdade, né? verdade. Aham. E aí, o que vai chegar no próximo encontro? Opa, e aí, fez atividade física? Quanto que deu teu resultado? E assim, eu sei Legal. porque eu sou da faculdade, né? Sim, Então gera esse desconforto e a pessoa vai querer correr atrás. Se ela bacana. fica para trás, a gente pega, dá um jeito, faz uma aula extra, né? Uhum. Sempre tento trabalhar com um aluno do mesmo nivelamento de todo mundo, né? Entendi. Por exemplo, tem alunos que são mais expert, outros menos. O que o professor Cris faz, né? Uhum. Seguinte, eu acabo pegando, passando atividade extra como desafio para aqueles que já passaram todas as atividades e aqueles que estão com maior dificuldade, eu continuo trabalhando com exercício normal. Legal. Então, eu faço essa diferença. Então, esse é o gap do negócio. Sim. Então, se o aluno está expert no Excel e bate aquele desafio,
ótimo. Show. O outro aluno está acompanhando na mesma linha de raciocínio. Bacana. Porque senão eles vão chegar assim, no computador, cruzar os braços, vamos esperar o professor terminar e corrigir. Sim. E aí vai ficar fazendo o quê? Mexendo no celular, né? Fazendo outras coisas que não são do Excel, né? Mas, Show. claro, ninguém está proibindo, né? Mas é interessante buscar conhecimento. Conhecimento, assim, ó. Tem um cara que vocês estão na mão o dia todo, que é o tio Google, que eu chamo, né? Verdade. Procura lá, por exemplo, agora tem a inteligência artificial, Nossa, né? segurei que eu tenho que te perguntar algo sobre isso, é verdade. Uhum. Já que você falou sobre, né, inteligência artificial, hoje dá para entender que talvez tenha alguma integração no chat, né? O GPT, por exemplo, né? Ou enfim, inteligência artificial. Qual que é a possível integração que ela tem com o Excel? Porque hoje, basicamente, eu poderia ir lá no chat e perguntar, né? Na inteligência e dizer, ó, escuta, como é que eu faço essa equação aqui? Provavelmente ia me trazer, né? Isso aí. Mas sabendo que eu tenho a planilha para mim poder trabalhar isso, o que eu posso usar de vantagem para isso? Perfeitamente. Inclusive, tem alguns colegas meus, né? Que sempre jogam game comigo de noite, né? Como todo mundo, né? Mas, enfim, justamente a gente fez essa pesquisa na inteligência artificial. O que vai ser o Excel daqui tanto tempo? Qual o objetivo do Excel, né? E justamente a inteligência, ela comentou que vai gerar uma necessidade há muito tempo, né, a longo prazo, e também essa necessidade, ela vai gerar um conflito para as pessoas mais velhas. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que são mais velhas de 70, 60, 50 anos, que estão ainda no mercado de trabalho, tu pensa, tá, mas essa pessoa ainda está trabalhando? Sim, olha quantos representantes ainda batem porta em porta. Ah, isso é fato. Né? Quantos? Sim. E as pessoas, esses representantes, não são de 30, 40, são anos. Verdade. Principalmente, por exemplo, a minha sogra, ela vende cosméticos. Então, assim, ela vai anotar no papel, ela vai anotar em algum lugar. Sim. Então, substitui o papel pela uma planilha. Então, o que a inteligência comentou? Falou que o Excel vai ser meio que futuramente, talvez, substituído por algum programa, dificilmente. Então, essa que é uma pergunta que o Tera já teve feito bem no começo, né? Com o advento de usar tanto sistema de RP, né, de gestão, eu até pensei assim, mas será que o Excel não está caindo em desuso, né, nesse sentido? Porque eu conheço a importância do Excel, mas o que às vezes acontece? Hoje as pessoas estão precisando isso de uma forma muito mais rápida, dinâmica. Então hoje nós temos solução, sisteminha para fazer absolutamente tudo, entendeu? E aí vem a pergunta agora que eu quero fazer. Quais seriam, por exemplo, as principais funções? Tipo, beleza, o Bill vai fazer um curso de Excel. O que é que eu realmente precisaria, assim, necessariamente, basicamente, para mim poder usufruir, para mim trabalhar com Excel? Perfeitamente, a pergunta do Bill é excepcional. Perfeitamente, a gente fala de questão de ter, pelo menos, o inicial do computador, né? Saber mexer no computador. Esse é o básico do básico. Porque depois eu apresento... Mas quando você diz assim, mexer, são duas perguntas distintas, né? Uma você diz assim, deixa usar ele sistemicamente, ou você diz, não, é importante que você saiba as propriedades básicas, né? Adição, subtração, divisão, multiplicação, para entender isso, daí depois manipular o Excel ou não? Só deixa bem claro. Claro. 100%. Transmitir, né? Converter isso aí para a galera conseguir compreender bem. Isso aí. Então, a dificuldade do pessoal é no cálculo. Então, eu acabo ensinando o cálculo no Excel. Entendi. Então, quando eu falo de informática básica, é você abrir o notebook, ou abrir o seu computador. Informática básica. Isso aí. E formar o login, o restante deixa que o Cris do Excel resolve para você. Legal, né? Entendi bem. E a parte mais interessante, assim, às vezes tem aquela dificuldade que eu comentei antes, né? Do cálculo, da matemática. Por quê? É questão do professor. Se o professor é dinâmico, tá ali toda hora, tá empenhado, ele vai transmitir para os alunos um bom consenso, um bom ensino. Sim. Agora, assim, quando o professor não tem aquele gingado de transmitir o seu conhecimento para o aluno, eu tenho certeza que o aluno também vai ficar tipo, para que eu vou fazer? Por isso que tem profissionais e profissionais. É isso que a gente, na verdade, fala, né? Hoje, se eu pudesse dizer assim, Cris, olha só, você está trabalhando já há um bom tempo nessa área, você está lecionando. Me diz assim, quais são os teus principais perrengues, assim, tipo, porque sabe que nem tudo é maravilha, né? Sim. Aí você pega o quê? Um aluno que tem problema de uma coisa, ou tem de outra. Fala aí, eu quero saber qual é o teu perrengue mesmo, sabe? O perrengue é quando o aluno, ele chega assim e fala, professor,
eu já sei tudo. Vai começar do básico. Sabe Aí tudo. eu penso assim, tá bom, né? Aí eu começo a fazer algumas perguntas. Ah, tu sabe isso? Não. Tu sabe isso? Ah, sei, beleza. E eu vou, né, pleiteando, eu vou canalizando meu mapinha ali, né, Aí no pra começo ver. você diz, opa, pelo menos eu identifiquei que você sabe É, ligar o computador. Tá, vamos lá agora. é isso aí. E tem muitos assim, né? É. Assim, esse é o perrenguinho que eu passo. Ou Ah, geralmente assim, o aluno é ninja. Meu, já peguei aluno que o cara, eu ensinei tudo do básico em 4 aulas. O que que você vai passar na última aula? Aí o que que eu faço? Eu começo a passar conteúdo extra, fora da apostila. Então entendi. eu passo coisas novas. Então todo Aham, dia eu estou atualizando. Então às vezes, entendi. pô, aquele TikTok que vocês ficam vendo, arrastando lá, eu tô também arrastando para cima, mas vendo conteúdo interessante para no Uhum. outro dia já passar para o aluno, né? Então o Ó, aluno assim nunca vai ficar sem matéria, nunca vai ficar sem alguma coisa é. que ele pode captar ali no momento. Mas Aham. acho que o maior perrengue que eu já passei foi quando eu dei minha primeira aula. Eu ia comentar isso. A É, primeira aula que eu fui dar ali, né, pro pessoal foi de graça. Estão entendendo, né? Foi de graça pro pessoal, meu, encheu 100 alunos, tudo online, né? Daí tu pensa, não, vai vir os 100, né, que se fez inscreveram. isso então? Criou Fiz. uma sala Uhum. com os alunos de Isso, graça de e. graça, e era Caraca. online, né? Era no Google Meet. Aí É. beleza, entrei lá, teve 100 alunos, só que assim, conforme você vai ensinando, você não tem um roteiro. Aprendi a criar o roteiro, Ah, sim. né? Depois que você cria um roteiro, tudo fica fácil. Ah, Comecei a ensinar, só que assim, é aquela velha história, né? Quando é de graça, parece que teu produto não é não, é valorizado verdade, verdade e mesmo. realmente. É. Aí beleza, teve 100 alunos. Bom, eu acho que de 100, um, dois aproveitaram. Eu tenho certeza É. absoluta, né? Amigo, é aquela história, né? O que vem fácil, vai fácil. Verdade. Não se enganem. Essa que é a verdade. Isso aí. E aí, segunda aula que eu dei, eu cobrei acho que R$ 49,90 ou R$ 50. Eu pensei, vou cobrar um valorzinho, né? Só Uhum. para dar aquela engajada, né? Uhum. Bom, veio em torno de 20 a 30 alunos. Bom, eu pensei, achei interessante, não pela grana, e sim pelo conhecimento que eu estou passando. E Entendi. quando eu ia começar a dar aula, eu sempre queria ter uma pessoa do meu lado para que eu poderia dar aula num horário e ele poderia dar aula no outro horário. Mas não deu muito certo, acabei tocando sozinho, né? Certo. E aí depois eu comecei a estudar mais sobre o Excel e acabei fazendo apostila, certificação, fui me aperfeiçoando, fui estudando mais e hoje estou aqui, né? Eu já Uhum. formei mais de 300 alunos. Ano passado bateu 300 alunos. Esse ano eu quero bater 1.000 alunos, a minha meta é muito grande. Que massa. Mas, por exemplo, se tu pega uma turma grande aí, pô, tem meses aí que eu faço 200 alunos. É. Aí tu pensa, meu, mas tu tem tempo? A gente dá um jeito. É de Tá, manhã, tarde e à noite. legal. Cris, olha só, presta bem atenção no que eu vou te perguntar. É, hoje, por exemplo, você levanta uma bandeira de um produto, né? O Uhum. Excel, que obviamente é uma solução Microsoft. Mas você sabe que hoje existem outras plataformas, né? Que Uhum. são iguais, né? Eu vou começar a citar aqui. Então, por exemplo, tem as planilhas de cálculo do Uhum. Drive do Google, né? G-Drive. Uhum. Existe o OpenOffice, LibreOffice, né? Que Uhum. trabalham com isso. E aí eu queria perguntar para você assim, por que realmente você pegou Excel? Porque ele realmente é mais difundido? Ou se você, por exemplo, der uma aula em Excel, isso também basicamente serviria para os outros softwares que se Uhum. intitulam fazer a mesma coisa? Claro. Primeiro a gente faz uma pesquisa de clima, É? que é assim, o Como é que é que o nome mesmo? pesquisa de clima. Pesquisa de clima. Sim? Ó, Você é que nem você pegar um produto e você quer saber se vai vender aquele produto. O que 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 você faz? Você vai para a rua e oferece para as pessoas. Você compraria um tênis meu? Ah, não. Então tá bom. Então vou chegar no outro cliente e vou falar, esse tênis aqui é da Nike, original, custa tanto, comprei em São Paulo, tal, 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 tal. Opa, me interessei. Então você faz uma pesquisa de clima. Ah, bacana. vou lançar um produto no mercado. Exemplo, que nem o meu professor Gerson, né, meu professor excepcional, que ele Sim. falava assim: não adianta você pegar e abrir uma coisa de sopa lá na Bahia. É Boa. calor. Não faz sentido. É mais fácil você abrir um restaurante, tudo mais, alguma coisa de sopa, voltado Uhum. ao sul, porque é mais frio. Legal. Então, tem esses conceitos ali, né, no meio. Entendi. Então, eu fiz uma pesquisa de clima, qual o Aham. sistema que está mais em alta, vi Aham. que o Excel tem um potencial para qualquer empresa e Sim. é muito bem falado no Aham. mercado. Não, eu não vou discordar. É obviamente a coisa assim, mais certa que você está falando. Excel, sim, porque realmente, né? Se a gente for fazer uma pesquisa,
entre todas as planilhas, né? Ela realmente é a que mais é utilizada. Isso é fato, não discordo de você. Mas daí, quando eu perguntei sobre isso, é o fato de saber se, por exemplo, o teu curso também, se ele se adapta, se isso muda muito a questão de fórmulas, cálculos para outros softwares que são similares. Então, eu passei mais um perrengue, né? Uau! Que justamente foi numa universidade onde eu Ah, cheguei para dar aula e não tinha o Excel. Tinha o caraca! sistema LibreOffice. Nossa. Só que assim, eu pensei, vou dar aula da mesma maneira. O que eu fui lá? Fui fazer Aham, um teste de algumas fórmulas em, tipo, em 5 minutos. Antes do aham. pessoal chegar, É. fui lá, fui testando as fórmulas, todas elas funcionam. Só que só o sistema ele é um pouquinho diferente, Ah, daí é questão sim. de costume, Sim, aham. né? Muda o layout, né? Isso. É. Então, por exemplo, o Google Sheets, né, que é o Google Planilha, como os muitos conhecem, Isso. eles usam, na verdade, isso daí porque é fácil você mexer no celular. Uhum. Outra, você consegue compartilhar com o seu coleguinha, você vê o seu coleguinha mexendo na planilha. Sim. Essa é a diferença do Google Sheets. Só que o Excel tem tudo isso, só que a pessoa não tem costume de usar. Ah, Né? entendi. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é, primeiro vamos ler o que está no Excel. É Ok. passar o mouse por cima de cada ícone e Uhum. lendo Ele informa, né? tudo. Tem os. Só que a gente tem aquele costume de não ler. Ah, cara. É Entendeu? verdade. Aham. O pessoal acaba não lendo e É. acaba passando Mas eu despercebido. mesmo faço isso. Às vezes acontece uma mensagem ali, eu já. Ui, ui, clicou. Tempo, né? Sim. Tempo. Nossa, a gente fica querendo agilizar as coisas, tá? Hum. E sem contar que às vezes o clique vai no lugar errado, né? Era para ser sim, foi no não. Eita, vidão. Não, tudo Bacana. muda. Outra pergunta. Hoje, por exemplo, se em termos de fórmulas, né? Hoje, quais são as fórmulas que são mais usadas? Então, ótima pergunta. A fórmula mais usada que está em alta no mercado, o PROC-V. Para que ver? O PROC-V é sensacional, Tu acredita que né? eu ia dizer que era a função C? Se Não, for isso, é aquilo. Se não for, vai ser aquilo. Eu não. imaginei que você ia Que é o falar teste isso. lógico, né? É a É? segunda fórmula mais alta, né? Aham. Mas o PROC-V, para quem não conhece, é procurar na Ah, sim, claro. vertical. Por isso Aham. que é PROC de Eu procurar quase e tinha V de noção que era vertical. procurar valor. Não, então Não. não. É? É procurar na Na vertical. E vertical. a mesma ideia se replica para o PROC-H. Ah, Procurar na na horizontal. horizontal. Aham. Essa é a diferença. Que bacana. Entendeu? Aí agora nós temos a nova versão do Excel 365, né? Para quem Uhum. estiver aí, também tem o PROC-X, que ele procura em todas as direções. Ah, é. Então é interessantíssimo nessa Uhum. fórmula, né? Mas essa fórmula ela pode ser substituída pelo PROC-V também, né? É. Então é a fórmula mais alta. Aí a segunda é o C, né? O C é sensacional. Por exemplo, tu acaba utilizando lógica, muita lógica de se trabalhar, né? Entendi. Ah, por exemplo, você tem um valor ali e esse valor você quer refletir uma meta, se a pessoa bateu ou não bateu a meta. Então, utiliza a fórmula C, né? Entre outras fórmulas que você aprende durante o curso, que é o soma Cs, conte Cs e assim por diante. A diferença, pessoal, entre o soma Cs e o conte Cs é uma regra muito delicada. Uhum. Soma Cs é somar valores. Já o conte Cs é contar quantas vezes está aparecendo aquele valor. Então, às vezes o pessoal acaba se confundindo ali na hora, né? Qual a tua principal função? O que você mais, tipo, cara, fazer isso aqui é uma delicinha lá no Excel. O que que você curte fazer? Macro. Macro? Eu amo fazer macro. É? Quando o Eu pessoal... quase pensei, é mapa? Não, não. Não, Não, macro, macro. macro, é. Por quê? Explica aí pra galera não entender o que que Claro. é macro. Macro justamente é o quê? É você criar uma visualização onde a pessoa vai clicar no botão e aquele botão vai executar uma função. Por É. exemplo, todo dia eu tenho que pintar a planilha de azul. Então, se eu vou lá selecionar a planilha para pintar de azul, alimento as demais informações, imagina que eu só clico no botão e faça todo esse processo de forma automática, em questão de segundos. Então, Uhum. a macro justamente é para gravar a sua tela, para depois ela executar o que você faz todo dia, né? Entendi. É bem Bacana. interessante. E hoje, se você dissesse assim, tipo, poxa, eu precisava de uma função ou um recurso que, tipo, não encontrei no Excel. O que que você diria assim, tipo, pensa que esse recado fosse direto para a equipe dos devs Ei, lá pensou na, bem, hein? é, Então, ó a responsa, hein, no que tu vai opa! perguntar aí, ou vai apontar. Legal. Então, eu acho que no Excel tem tudo uma necessidade, tudo depende.
É sempre o que eu Uhum. falo, tudo depende de qual é a sua necessidade. É porque tem que cuidar que às vezes também você está querendo uma função, mas tipo assim, peraí, vamos lá, ado, né? Cada um no seu quadrado. Ou seja, Uhum. essa função talvez ela não pertenceria para Excel. Vamos colocar ela aí para um outro setor, Justamente. né? Mas enfim, não. Responde Não, lá. não, claro, sem É, problema. E justamente no Excel, tudo depende. Por quê? Já chegou planilhas para mim que eu tive que olhar assim, olha, não tenho conhecimento, mas não deixa de ser possível de desenvolver ela, né? uhum. Só que chega planilhas para mim que realmente é uma coisa da NASA, como eu sempre falo, que Essa é não boa, hein, da tem, NASA, gostei. não tem como fazer uma planilha justamente do que ele precisa. É, Mas dentro do Excel, eu descobri várias coisas com o senhor Ivânio, que está lá em Joinville. Futuramente eu vou mandar esse podcast para ele. ele já sabe E que está gerando, que então, estamos gerando? claro, ele Sério, está é? muito bem. Legal. E justamente no Excel tem uma forma que se chama indireto. O indireto ele cria outros tipos de fórmula que não existe no Excel. Caracas. Então, assim, tem muitas pessoas aí, equipes preparadas, que falam assim, olha, eu gostaria de desenvolver essa fórmula aqui, e vou mandar para a Microsoft, eles vão dar um jeito de desenvolver ela Uhum. e vão jogar para o Excel. E aí vai vir o Excel atualizado com uma fórmula nova. Ah, entendi. Por exemplo, PROC-V, alguém deve ter criado essa fórmula, Ah, sim. mandado para a Microsoft e a Aham. Microsoft desenvolveu ela. Eu acho que eles trabalham muito com essa questão do espírito colaborativo, né? Sim, Uma, equipes, né, que vão passando informações e tal, né? isso aí. Para ir melhorando, né? Isso eu acho muito legal. Não, e a parte mais Bom, bacana é que tem todo o suporte, o Excel está no mundo todo, aonde você for, você vai usar Excel. Eu é. tenho um colega meu, que hoje ele mora em Portugal, fez curso comigo aqui no Brasil, e hoje ele está trabalhando lá na Bosch, né? Ah, Em é? Portugal. É incrível, é sensacional, ele usa tudo no Excel. A única Cara. coisa que muda é a questão do inglês. E uma outra coisa. Pessoal, se vocês têm o Excel em inglês ou um outro idioma que vocês estão acostumados ali, né? Às vezes tem gente aí que tem bilíngue e tudo mais, né? Uhum. Muda as fórmulas. Por exemplo, Ah, PROC-V. muda, né? Sim, é interessante. Eu também descobri isso. Pô, mas Como não é... devia, né? Pois é. Só que imagina como Não, que eu eu vou falo isso explicar. porque eu falo isso porque, por Aham. exemplo, né, eu trabalho com desenvolvimento. Então, por exemplo, sei lá, fazer, por exemplo, uma requisição num banco de dados, né? É um Aham. request, entendeu? Isso é em qualquer lugar, né? Aham. Claro, talvez só vai mudar o nome se for lá no Japão, né? Aí vai ser, sei lá, Xing Ling, alguma Sim. coisa assim, tá entendendo? Nossa. Mas enfim, eu digo, se for no inglês, a fórmula, o nome dela é o mesmo, entendeu? Não mudaria. Entendi. Então, não sei como é que fica, né? Então, no Excel eu descobri isso como? Teve um aluno meu que ele ganhou o Excel do tio dele que mora lá nos Estados Unidos. E Uhum. aí, justamente, ele pagou o Microsoft e tudo mais pro padrinho lá, enfim. E aí, foi em inglês, né? Daí eu pensei, bom, vamos mudar para português. E não tinha. Aí eu pensei, meu, mas como que eu vou ensinar, né, essa Uhum. pessoa? Vamos começar a pesquisar na internet. Eu não preciso manjar totalmente de inglês, né? Sim. Aí, beleza. Daí a gente foi procurar o PROC-V. Não tinha. Aí, quando a gente procurou na internet, é justamente VLOOKUP, que é procurar na vertical. Capaz. É tudo mudado, né? Tipo, soma, sum, é totalmente diferente, mas a regra, o conceito é o mesmo, né? E você concorda com isso? Ou acho que. Ou discorda? Então, eu concordo porque, imagina, se tu nascesse nos Estados Unidos, nascesse em outro lugar, tu teria que entender o conceito. Imagina tu escrever Uhum. a letra P, agora tu escreve em chinês a letra P. Caramba. Não, isso dá É um nó, difícil, né? né? Não dá certo. Não, então, assim, já é difícil Não. ensinar uma criança o É. vocabulário, né, da É região justo, é. dela. E É. agora é ensinar no Excel o vocabulário de É. outra região. Ah, não, Então, isso dá um nó no cérebro. Eu discordo, mas, é complicado, né? sei lá. Mas, por isso que o Excel tem várias, né, Aham. idiomas ali no meio que adaptam ao seu conteúdo. Outra pergunta, Cris. Excel trabalha também com um banco de dados, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo meu. Tem situações, por exemplo, quando a gente cria uma tabela de banco de dados, né, num sistema, e ele tem o mesmo princípio, né? Coluna, Uhum. né? Com que seria o cabeçalho e abaixo as células são as informações onde vão ser alocadas. Certo. E aí, por exemplo, se eu quiser, eu posso dar um comando onde, por exemplo, essa informação que está num banco de dados, exemplo, MySQL, ele pode ir para Excel.
Ele converte isso, entendeu? Certo. Então, como é que eu posso dizer? É um apontamento, né? Claro. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um apontamento, né? Isso eu estou dizendo porque faz parte da minha área. E outra situação também que às vezes acontece, por exemplo, quando a gente vai ter como é que eu posso dizer assim? Eu posso criar um arquivo onde eu tenho um catálogo de endereços, por exemplo, né? E esse catálogo de endereços, ele pode ser salvo no formato CSV, que é o que exporta. Então, é um apontamento que eu estou dizendo, na verdade. Você tem uma informação, você pode usar, né? Tipo, sei lá, eu tenho o meu catálogo de endereços lá no meu Outlook, por exemplo, e eu quero converter ele para um outro. Ele vai salvar num formato, e esse formato ele é compatível com o Excel, nesse caso, entendeu? Então, obviamente, eu estou fazendo um apontamento aqui, o Cris vai me dizer se eu estiver mentindo, né? Mas, obviamente, ele tem conhecimento disso. Então, é só um adendo aqui, estou só fazendo um plus aqui ao que ele está comentando, tá, pessoal? Só para entender isso, né? Então, mas especificamente essa parte, assim, de repente tu acha que tem alguma coisa para complementar com a parte de, digamos, Excel, com banco de dados, sistema, tem alguma integração, alguma coisa nesse sentido? Em algum momento isso surgiu para você, alguma demanda? Ou tipo, não, conheço, mas nunca surgiu, como é que é isso? Então, já teve sim, Teve. sim, é bem bacana, porque o Excel é um banco de dados, como você comentou ali, né? Uhum. E justamente tem empresas que elas têm um RP, geralmente as empresas têm um RP, e aí exporta para o Excel. Só que o Excel, como ele é um banco de dados, ele pode captar essas informações de forma automática. Sim. Então, tipo assim, atualizei ou cadastrei um produto lá no meu sistema. Ele vai jogar automaticamente para o meu Excel. Então, ele cria esse vínculo, esse laço, né? É o estilo do Power BI. O estilo Sim. Power BI foi criado com o Power Pivot. Legal. Então, o Power Pivot é justamente essencial, tanto como o Power Query. Sim. Qual que é a diferença do Power Pivot? Power Pivot é conexões entre tabelas dinâmicas. E Power Query é o quê? É quando você importa alguma coisa do sistema, joga no Excel, e aí o Power Query ele faz a consolidação para você, faz todo aquele tratamento, tira vírgula, né? Tira o código do produto, enfim. E aí ele joga para o Excel como limpo. Legal. E aí o que a pessoa faz? Ela começa a trabalhar com esses dados. Certo. Né? E aí quando você trabalha com esses dados, você gera o quê? Gráficos, e dentro de gráficos se torna um dashboard. Sim. Então, o cara que criou o Power BI foi tão crânio que ele pensou, por que eu vou ficar criando planilhas dinâmicas dentro do Excel, sendo que eu posso transformar o Excel para um sistema novo, né, só de gráficos que atualiza de forma automática. Então, gerou mais uma demanda. Sim. Então, tem muitos alunos meus que estão pedindo, professor, você dá curso de Power BI? Bom, infelizmente, no momento, não. Mas deixa eu te perguntar, tá? Explica pro pessoal ali, o que é um Power BI. Muita gente não sabe. O que é um Power BI? Power BI é um criador de documentos visuais. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter o conhecimento do Excel, claro, né? Mas é que ele vai importar esses dados para gráficos, onde você vai clicar justamente em alguns botões e esse gráfico ele vai ficar dimensionando, ou até mesmo, conforme você vai cadastrando no seu sistema, ele vai alimentando no Power BI. E o Power BI já vai refletir para ti dados ao vivo. Legal. Então é sensacional o Power BI. Né? Só que o Excel também faz essa parte. Então, se você manja do Excel, teoricamente você replica esse mesmo conceito para o Excel, cria um modelo de dashboard e está tudo certo. Que massa. Não, é incrível. O Excel né? é animal. Olha só, deixa eu te apontar uma coisa aqui. Eu fui para o chat GPT e eu pensei assim, eu vou fazer umas perguntas aqui para o chat, eu quero ver o que ele poderia me aconselhar para eu perguntar para o Cris lá no podcast. Eu vou ver, eu vou jogar ele numa sinuca de bico lá para ver o que vai dar. Se liga só, 10 perguntas que ele fez, tá? Eu vou escolher aqui o que eu acho que é mais interessante. Olha só, ele disse assim, você já usou Excel para criar dashboard ou para visualizar dados? Como você os criou? Cara, não faço nem ideia, tá? Nossa. Eu estou escolhendo aqui. Se você não se sentir preparado, dizer assim, tipo, eu conheço a função, mas nunca usei, tranquilo, né? Não precisa, mas se você teve experiência, tranquilo. né? Eu só estou te falando aqui o que ele perguntou. Também não sei se isso faz sentido, tá, Cris? Bacana.
E sim, realmente já passei É, por esse desafio, e inclusive diariamente, né? Então tem muitas pessoas que acabam procurando para criar caramba. dashboard. Então, inclusive, até tem um cliente meu que se chama Agricopel, eles pedem direto dashboard. Ah, professor, consegue desenvolver esse dashboard? É, Ou consegue me ajudar? Eu acabo ensinando o aluno a como montar o dashboard e tanto como editar, atualizar. Ah, se precisar escolher um gráfico, alguma coisa. é, Então, eu acabo ensinando porque nem todo dia eu vou estar disponível, né? é. Então, eu acabo ensinando essa dinâmica, assim, mas dá para resolver tudo no Excel com Bacana, dashboard. legal. Ó, outra pergunta aqui diz, ó, como você lida com erros comuns na planilha do Excel, né, como fórmulas que não estão funcionando ou dados duplicados? Ih, Boa, cara. boa. Então, se minha fórmula eu acho que está errada, o que que eu faço? Eu começo a contornar. Tem dias, Bill, que nem eu comentei já para algumas pessoas, eu passo a tarde toda pensando em como eu vou desenvolver. Às vezes eu nem durmo, eu fico pensando, tá, qual é o segundo caminho? Tá, se esse caminho não funcionar, eu começo a criar um plano B. Aí eu faço uns contornos, eu penso, bom, eu poderia ter voltado para o primeiro caminho e fazer dessa maneira que achei da boa. E aí, às vezes, dá certo. Às vezes, É, se não dá certo, o que, que eu faço? O nosso querido senhor Ivânio me acaba ajudando. pô, que Então, eu bacana. acabo trocando essa ideia com É. ele, porque ele já passou por muitas Ah, experiências. imagino, né? Então, assim, essa parte de conexão, esse feedback de retorno é muito interessante. Porque eu não sou nada da NASA, né? Como eu sempre falo. Uhum. Mas é interessante você ter esse retorno, porque conhecimento gera conhecimento. Se eu Sim. te passo conhecimento, tenho certeza que você vai transmitir para outra pessoa, né? É, não, e ainda tem um youtuber muito conhecido que diz assim que o conhecimento é desperto pela sociedade, né? Tem esse Uhum, ditado, né? justamente. Ó, outra bomba aqui, tá? Só a pancada. Boa. Qual é a sua funcionalidade, né? Eu digo Excel, qual é a sua funcionalidade menos conhecida no Excel, que você gostaria de compartilhar? Ótima pergunta. Pessoal, a funcionalidade que eu bato tanto na tecla, né, durante o meu curso é o índice CORRESP. É. O índice CORRESP é uma fórmula é, tão desejada para quem entende da fórmula, só que o pessoal foca em quê? No PROC-V. Mas tem uma curiosidade do PROC-V, que ele só procura da esquerda para a direita, certo? Uhum. Mas Só a que, solução não seria o X daí lá que você falou? boa, mas não tem todas as versões. Ih, caramba. É? E eu passei, deixa eu te contar uma. Eu passei uma experiência da seguinte maneira. Eu fui trabalhar numa empresa, né, aonde eu já tinha o conhecimento do PROCX. Uhum. Daí, beleza. Então, como eu entendia do conceito, eu comecei a fazer minha planilha tudo com PROCX ali e tal. Aí, só que esse relatório que eu fazia, eu mandava para o diretor da empresa. Uhum. Aí, quando eu mandei para o diretor da empresa, eu tinha o Excel atualizado, porque eu trabalhava com isso. Quando eu fui mandar para ele, justamente apareceu tudo hashtag erro. Daí ele falou, senhor Christian, vem cá na salinha. Ih, Me apresente o que, que você está vendo aqui. Tudo errado. Eu passei uma hora entendendo por que estava errado. caramba. Sendo que na minha aparecia e na dele não. Fui lá no tio Google, pesquisei, e aí o que, que deu? Justamente só tem no 365 a fórmula. Ih, caracas. Aí é onde vem o conceito. O PROC-V, lembrando, da esquerda para a direita ele procura. Agora, se for da direita para a esquerda, não funciona. O Ah, que, que o pessoal acaba fazendo? Pega a coluna que eles estão procurando e jogam lá para frente. bom. E aí, só que assim, isso pode gerar um turbilhão, porque às vezes a tua fórmula está captando da primeira coluna e não da última coluna. E aí tu tem que mudar toda a planilha, dar um maior fuzuê. Ih, cara. Aonde que entra o índice CORRESP? O índice CORRESP procura em qualquer coluna. É, Já o PROC-X também procura em qualquer coluna. Teoricamente, o índice substitui o PROC-X. entendi. Outra coisa, o índice CORRESP tem desde quando foi criado o Excel. Ok, Então, qualquer versão do Excel é essencial. entendi. Então, respondendo, o índice CORRESP é o que eu mais bato na tecla e ela está sendo esquecida. Né? É interessante a gente sempre recapitular ela. Uhum. Bacana. E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que, sei lá, isso aqui é da NASA, né? Mas como você usa Excel para fazer previsões ou análise de tendências? Boa! Tem? Tem, tem, Bom. tem. Justamente tem um gráfico lá do Excel que é na aba inserir. Se Uhum. tu olhar do lado direito, até já decorei os caminhos, né? É. Sério, já de aula, inclusive, já de aula para um aluno que o aluno não conseguia compartilhar a tela e nem eu. Então, tipo assim, eu fui na cabeça, eu sabia os caminhos, Ah, porque eu acabava entendi. decorando, Entendi. entendeu? Aí tá, e justamente na aba inserir, do lado direito, tem um gráfico que se chama previsão.
Se você tem uma listagem, tá, sei lá, de 5 dias ou mensalmente, que você faz tanto por dia, ele tira uma média, daqui 5 dias você vai fazer tanto. É. Então ele cria uma previsão para você, Aham. com base nos seus relatórios anteriores. Legal. É muito interessante isso, É. porque daí você consegue traçar metas, É. você consegue traçar planejamento, né, engajamento com o pessoal, fazer reunião, ó, pessoal, se a gente pensar isso, a gente consegue ter um resultado melhor, mas Legal. sim o Excel consegue fazer essa previsão de tempo. Que show. Massa, né? Outra, então, e aí, perguntando, por exemplo, a galera que fica mais próxima de você, o pessoal costuma fazer, assim, também uns treinamentos com você? É, ou às vezes não, a galera tipo, ó, não, não, melhor não. Ou eles vêm tirar umas dicas direto, como é que funciona? Então, geralmente o que, que o pessoal faz? Né? Principalmente meus alunos, né? É, Eles falam assim, professor, putz, eu fiz aula ano retrasado contigo, mas eu não lembro dessa forma. Acaba auxiliando. Isso tem demais. Tanto como tem muita gente que me acaba procurando pelo Instagram, pelo Face, né? Tem várias páginas que eu sigo, que legal. eles vêm me chamar, tem como fazer assim? Você poderia me explicar? Eu acabo auxiliando, porque eu acho que pessoas conectam pessoas. Ok. Né? Então, se eu passo um bom conhecimento para aquela pessoa, futuramente aquela pessoa pode fazer um curso comigo, ou Sim. pode falar, não, fala com ele que ele me ajudou e ele vai conseguir Show. consertar o seu problema, né? Top. Então eu acho que a necessidade pode gerar uma solução e essa solução pode ser transmitida para qualquer pessoa, né? Legal, legal. Então, show. Mais uma pergunta, então, acho que a gente talvez estaria chegando no final aqui, tá? Das nossas perguntas aqui. Passo a bola para você, então, Cris, perguntando o seguinte, ó. É, se hoje você fosse convencer alguém da importância, né, de fazer um curso, né, um treinamento em Excel, por que que isso seria importante? Manda aí manda a bola da vez. O porquê é importante fazer o Excel? Aonde você for, sempre vai usar o Excel em qualquer momento. É, Exemplo, já de aula para médico, recepcionista, advogado, tanto como sim. já fiz projeto para todas essas áreas. Então, Uhum, aonde você for, sempre vai ter alguém mexendo na planilha ou vai uhum, solicitar alguma coisa para você. é, Eu tenho certeza que aquele tempo que você passa a manhã toda preenchendo célula por célula, para quem não conhece célula, são aqueles quadradinhos de células ali, isso, né? O quadradinho ali do Excel. Então, imagine, se você perder muito tempo naquilo, 4, 5 horas, de repente a planilha fechou do nada, que é o normal, né? Ih, Ela caraca. fecha do nada. O que, que você faz? Bom, aí você chama o professor Christian do Excel. Só que tem um fator muito interessante que é o seguinte, Bill. A pessoa justamente ela me procura porque gerou uma necessidade. Entendi. Hoje veio um aluno, por exemplo, falando, olha, professor, eu preciso urgente porque minha empresa precisa que eu faça tal projeto. Aí o aluno acaba fazendo a aula. Só que eu sempre falo o Uhum, seguinte, você tem um tempo para você adquirir esse conhecimento para desenvolver o trabalho dessa pessoa. O que, que eu acabo fazendo? Eu desenvolvo junto o trabalho com ela e aí ela entrega para o gestor dela, né, esse trabalho, só que em paralelo ela vai aprendendo sim. em curto prazo, Ok. né? Porque provavelmente ela precisa para amanhã Sim. e em um dia, 2 dias ela acha que vai saber tudo. Não Não, não tem vai, como, né? não faz sentido. Mas o conceito que eu quero passar, faça um Excel, porque vocês podem ver que a faculdade em si ela não foca no Excel. E se você fizer faculdade, a engenharia, a administração tem, por exemplo, matérias de economia que Sim. já vão usar o Excel, É, logística, entre outras. Então, assim, você tem que ter pelo menos o básico para que essas matérias se desenvolvam de uma melhor maneira, né? legal. E eu faço um reforço ao que o Cris está falando, que é assim, ó, todo mundo em casa precisaria fazer um controle de quantos a pagar, a receber, se está investindo, aonde que está indo o dinheiro, enfim, né, para fazer digamos, um controle mensal, Isso né, aí. ou semestral, ou anual. O que que você vai usar? Gente, é Excel, né? Isso Não dá aí. para só colocar no papel ali, o Excel ajuda demais, entendeu? Só por fato de você ter lá colocando mês a mês as informações, chega lá embaixo, pô, já tem um autossoma, enfim, é a coisa mais Não, fácil é que tem, né? incrível. Incrível. E então, Cris, aí me diz uma coisa. Talvez tenha mais alguma coisa que eu acho que você acha que é importante comentar sobre a questão do Excel em si? Eu posso comentar também com algumas empresas, né, que hoje eu estou atendendo, inclusive eu Legal. posso citar algumas, Fica à né, várias. vontade. A Agricopel, eu atendi mais de 49 ou 50 alunos ali. Legal. Foi
teve até formatura, foi incrível, né? Inclusive Bom. está passando aí a imagem de alguns alunos ali Ah, atrás, legal, né? sim. E aí tem também a Lunelli, né? A Lunelli foi a primeira empresa onde eu comecei a dar curso de Excel. E assim, a parte mais bacana é que as empresas fecham comigo pela indicação, pela aquela palavra boca a boca, né? Como Legal. todo mundo comenta. Sim. Mas a parte interessante é o seguinte: não deixe de fazer o curso, né? Faça o curso porque vai mudar totalmente a sua vida. Se você fazer, por exemplo, uma faculdade, vamos lá pedir no incremento. Por exemplo, requisitos. Você tem a faculdade e tudo mais, psicologia ou engenharia, no final precisa ter pelo menos principais requisitos básicos. Excel avançado, Excel intermediário. Sempre vai pedir em toda a vaga. Não importa Legal. se você é de RH, logística, PCP, assim por diante, na verdade é PPCP. Mas, entre outras áreas, sempre vai ser utilizado o Excel. Mas Legal. uma coisa que eu sempre digo, Bill, cria confiança. O Excel não é um bicho de sete cabeças, tá? Todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, mas eu já tiro esse conceito no primeiro dia. Eu faço com que a minha aula seja dinâmica, né? Ok. E, justamente, uma outra coisa, né? Se você quer realmente aprender, olha, senta na tua cadeira, vamos lá, vamos entender o material. Legal. Não basta só da minha parte, mas sim do aluno, né? Está praticando todo dia. Eu Legal. tenho certeza, se tu tem uma hora de almoço, tira 10 minutinhos, almoça, troca ideia com o pessoal, tira 10 minutinhos, abre uma planilha e começa a estudar, né? Sim. E sempre tendo o apoio do pessoal, né? Legal. Um dos maiores apoios também foi da minha noiva, né? Ela me apoiou muito, né? Porque ela também está no ramo da maquiagem, mas também sempre está ali lutando para conseguir tudo que é preciso, né? E tudo nós, a gente consegue fazer esse processo a agregar o conhecimento, né? Bacana. E aí, então, diz aí para quem está assistindo, né? Onde é que a gente consegue te encontrar? Qual que é a tua rede social? Como é que é o teu sistema, né? De fazer os cursos? E se você vai estar em alguma plataforma também? Fala aí para nós. Bacana. Então, meu Instagram é @ChristianDoExcel. E justamente tem o meu canal, que é Professor Christian Goethe. E também agora tá iniciando um novo passo, que são os cursos online. Vai ser Legal. postado naquela plataforma Udemy. Tanto também, futuramente, tem algumas logos passando aqui atrás, Uhul! onde eu Isso estarei, mesmo. né, presenteando o meu curso online, né? Legal. Inclusive, a gente vai talvez fazer uma parceria, enfim. Show. Mas vai ser bem legal. Mas tudo isso vocês estarão por dentro do conteúdo, né? Legal. E a parte mais interessante é que as empresas, quando elas fecham comigo, viu, elas são tão gratificantes que eu sou reconhecido por estar lá e olharem, caramba, vamos dar um presente aqui pro Cristian. Recebi tanto presente. Eu Por imagino. exemplo, até aqui mesmo no Café Cultura, que está aqui do nosso lado, me Legal. presenteou, porque eu fiz uma planilha para eles que precisavam, né? Bacana. Então, e claro, né? Não poderia também deixar de citar Nevasca Alimentos, Agricopel, Lunelli, Noa, a própria Delis, que é uma transportadora de alimentos aqui da nossa cidade, né? Legal. A Bortopac, inclusive a Grupo Camilos, entre outras empresas aí que estão abrangendo o conhecimento. Esquecemos aí, podíamos ter colocado aí a logo das empresas, né? Para dar uma fortalecida, né? Mas Sem quem sabe, problema. no próximo podcast a gente pode Isso falar aí, sobre isso, tá? E aí, Vou te pra lançar você- o desafio de você, digamos, produzir um conteúdo, tá? Que agregue, né? Show. Bem mais, né? Claro. Do que, né? Essa condição que está agora. Foi de extrema importância para a galera. Perfeito. Mas eu desafio você a gente conversar aí e ver um novo bate-papo aqui para agregar mais um pouco. O convite está aceito aí. Tá bom? Bora. Legal. Bom, pessoal, então a gente finaliza aqui o nosso podcast. Sou grato aí por vocês estarem assistindo a gente. Eu peço que você possa se inscrever no nosso canal, deixa um like, né? Faça um comentário se você quiser. Não posso esquecer também de a gente mandar um grande abraço para o nosso parceiro, né? Verdade, hein? Quem? Fala ali. Manda lá. Aquele lá, o parceiro? É isso mesmo. Aquele que fez o podcast? É isso mesmo. O Lucas Nascimento. Lucas Nascimento, um abraço para você, querida, tá bom? Forte abraço, A gente vai querer teu comentário aí, tá bom? Isso aí. Então é isso aí. Um abraço, salve para todos e até o nosso próximo podcast. Até, obrigado. Valeu, pessoal. Tudo de bom.